Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui conosco. Nesta semana, vamos descompactar os eventos que marcaram os últimos dias e também olhar para o que vem pela frente, né? Exato. Tanto no universo cripto quanto no cenário macroeconômico global. A nossa missão aqui é tentar conectar os sinais, identificar padrões e, extrair os insights mais importantes dos dados para a gente entender essa dinâmica atual do mercado. É isso aí, vamos lá. Então, vamos direto ao ponto. A semana passada trouxe movimentos importantes, especialmente para o Bitcoin, que deu uma escorregada notável, né? Deu sim. Registrou uma queda de aproximadamente 4,6%, fechando a semana ali cotada a 108.269. O ponto que acendeu um alerta em muitos gráficos foi a perda da média móvel de 128 dias. Tecnicamente, essa perda é sempre vista como um sinal de fraqueza. Mas quão decisiva ela costuma ser, especialmente considerando esse contexto pós-halving que a gente está vivendo? Esse indicador se comporta diferente agora? É uma ótima pergunta, viu? Porque o contexto realmente importa muito. Perder a média móvel simples de 128 dias, a SMA 128, é sim um sinal técnico de alerta. Pensa nela como, um preço médio de referência dos últimos 4 meses, mais ou menos. Certo. Quando o preço cai abaixo dela, aquele nível que funcionava como um chão psicológico ou suporte, ele pode se tornar um teto, a resistência. Fica mais difícil romper para cima, né? Entendi. No entanto, é importante dizer, em ciclos pós-halving anteriores, a gente já observou o preço fazer esses testes, às vezes até perdendo temporariamente médias importantes como essa, antes de encontrar força para retomar a trajetória de alta. Então não é um sinal definitivo de reversão? Não é um sinal definitivo de reversão de tendência de longo prazo, mas sim o indicativo de que a pressão vendedora aumentou no curto prazo. Os próximos níveis para a gente ficar de olho são a média de 200 dias, lá por volta de $101.200, e a zona de $104.500, que já mostrou ser um ponto de briga bem relevante. Certo. E isso nos leva a um outro indicador interessante nesse momento, o preço realizado dos detentores de curto prazo, o STI Realized Price. Imagina que esse é o preço médio que os compradores mais recentes, aqueles que entraram no mercado nos últimos 155 dias mais ou menos, pagaram pelo Bitcoin. O custo deles, basicamente? Exato. Quando o preço atual se aproxima ou cai abaixo desse custo médio, é como se esses novatos, digamos assim, estivessem vendo o investimento ficar no 0 a 0 ou começar a dar prejuízo. Aí bate aquele nervosismo. Exatamente. É um teste de nervos crucial. Se muitos desses detentores recentes venderem por medo, isso pode intensificar a queda, claro. Por outro lado, se o preço se segurar nessa região e novos compradores aproveitarem o desconto, isso pode sinalizar força, resiliência do mercado. Entendi. Historicamente, essas zonas próximas ao STH, Realized Price, costumam ser pontos de inflexão importantes, seja para uma continuação da queda ou para uma reversão. E a gente está testando essa zona agora. É um teste de convicção, então, para os investidores mais recentes. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda muito conectado, vamos olhar para a economia americana. Tivemos dados importantes que parecem pintar um quadro um tanto complexo. Bastante complexo. O PIB do segundo trimestre veio bem forte, crescimento de 3,3% acima do esperado. Isso é bom, certo? Mas esse número não acaba complicando um pouco a vida do Federal Reserve, que talvez estivesse buscando sinais mais claros de desaceleração para ter mais conforto em cortar juros. Você tocou no ponto central da complexidade atual. Sim, o PIB foi robusto. Foi puxado por consumo, investimento e até uma queda nas importações ajudou na fórmula ali. Por um lado, mostra uma economia resiliente, forte. Por outro, como você mesma disse, não é exatamente o sinal de arrefecimento que o Fed talvez quisesse ver para combater a inflação com mais tranquilidade. E ao mesmo tempo, a gente viu outros dados com sinais meio mistos, né? Pedidos de seguro-desemprego estáveis, mas com uma leve tendência de alta, renda e gastos pessoais fortes, mas aí as encomendas de bens duráveis caíram. Exato. Parece um motor que está forte, mas com algumas peças mostrando um certo desgaste. Perfeito.
E é nesse cenário misto que os dados de inflação ganham ainda mais peso. O PCE, que é a medida preferida do Fed, mostrou uma inflação mensal de 0,2% em julho. Mas o núcleo do PCE... Aquele que exclui alimentos e energia. Esse mesmo, que é visto como um indicador melhor da tendência de fundo, né? Ele subiu 0,3% no mês e acelerou para 2,9% na base anual. É o maior nível em 5 meses e ainda desconfortavelmente acima da meta de 2% do Fed. Pois é. Então temos essa tensão, uma economia que resiste em desacelerar de forma contundente e uma inflação subjacente que volta a mostrar força. Em teoria, isso deveria jogar um balde de água fria nas expectativas de corte de juros. A cautela do Fed, incluindo aquela leve redução do seu balanço patrimonial, que agora está em 6,603 trilhões, se justifica por esses números. É o dilema clássico do Banco Central. Apertar o suficiente para domar a inflação sem causar uma recessão. Mas o mercado parece estar lendo essa história de uma forma um pouco diferente. E isso nos leva direto para a perspectiva das próximas semanas, especialmente com a chegada de setembro. Historicamente, setembro tem essa fama, né, de ser um mês complicado para os mercados, o tal do setembro vermelho ou Red September. Essa fama se justifica mesmo? Olha, a fama não é à toa, não. Os dados históricos confirmam. Desde 2010, a performance média do Bitcoin em setembro é negativa, queda de cerca de 3,9%. O S&P 500 também costuma patinar, com retorno médio negativo de 0,9%. Poxa. Existem várias razões possíveis para isso. Fundos rebalanceando carteiras depois do verão lá fora, a proximidade das reuniões importantes do Fed em setembro gerando incerteza e o próprio cenário macro geral, que em 2025 continua cheio de variáveis, né? Geopolítica, a inflação persistente. Faz sentido. Para o Bitcoin, neste momento, a defesa da zona de $105 mil é absolutamente crítica. Se a gente perder esse patamar de forma consistente, o caminho para quedas mais bruscas fica aberto. Mas, e aqui entra a parte fascinante quando a gente olha os ciclos passados. Essa fraqueza de setembro pode ser parte de um padrão maior. Que padrão seria esse? Me conta mais. Se a gente olhar para os anos pós-halving anteriores, 2013, 2017, 2021, a gente observa uma dinâmica recorrente. Um pico local de preço, em agosto, seguido por uma correção, ou um teste de suportes importantes em setembro, e depois, uma aceleração forte, um rally significativo nos últimos meses do ano e no início do ano seguinte. Ah, lembro dessa conversa. Pois é, em 2025, tivemos o topo em agosto, perto de $124.500, e agora estamos justamente nesse teste da faixa de $104.000, $107.000 em setembro. Exatamente o padrão. Então, a questão que paira no ar é: será que 2025 vai seguir esse roteiro? Se a história rimar e esse suporte atual se mostrar resiliente, bom, o potencial de alta, olhando para os ciclos passados, poderia ser substancial, algo entre 25% a 50% ou até mais nos meses seguintes. Claro, né? Performance passada não é garantia de futuro, mas é um padrão histórico que está na mente de muitos investidores agora. O teste dos $105 mil é o primeiro passo para validar ou invalidar essa possibilidade. E aqui as coisas ficam bem interessantes, porque o grande evento macro no radar é a reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Fed, lá nos dias 16 e 17 de setembro. Sim, crucial. E o mercado de futuros, o CME, está precificando uma probabilidade altíssima, coisa de 87%, de um corte na taxa de juros. E isso chama muito atenção. Como o mercado pode estar tão confiante num corte de juros, mesmo com a inflação do núcleo do PCE em 2,9%, ainda bem acima da meta? Muita gente deve estar se perguntando: o que está rolando nos bastidores para justificar essa aposta tão forte do mercado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta parece estar menos nos dados de inflação e mais no, vamos dizer, no encanamento do sistema financeiro, a liquidez. Ah! O Fed está preso num dilema bem complexo. De um lado, a inflação persistente e a economia resiliente. Do outro, sinais de moderação no emprego e, o ponto crucial, pressões crescentes na liquidez do sistema financeiro.
E essa questão da liquidez parece estar ganhando a batalha pela atenção do mercado e, possivelmente, do próprio Fed. Liquidez. Você pode descomplicar um pouco para a gente o que está acontecendo com essa tal de TGA e RRP que a gente tem visto nos relatórios, são siglas que assustam um pouco. Vamos tentar uma analogia simples. Pensa na TGA, Treasury General Account, como a conta corrente principal do governo americano lá no Fed. O Tesouro precisa manter um saldo ali e está atualmente enchendo essa conta. Recentemente, ela chegou a 560 bilhões de dólares. Mas a meta deles é 850 bilhões. Ok, tem que colocar mais dinheiro lá. Exato. E de onde vem esse dinheiro? Antes, vinha muito do ONRRP, Overnight Reverse Repurchase Agreements, que funcionava tipo uma conta poupança de curtíssimo prazo, onde bancos e fundos de mercado monetário estacionavam o excesso de caixa com segurança no Fed. Certo. O problema é que essa poupança, o ONRRP, foi praticamente esvaziada. Caiu para menos de 50 bilhões de dólares. Então, para o Tesouro continuar enchendo sua conta corrente, a TGA, até a meta, esses próximos 300 bilhões vão ter que sair, muito provavelmente, das reservas que os bancos mantêm do próprio Fed. Entendi. Tira direto dos bancos. É como tirar água diretamente do sistema bancário. Esse movimento suga a liquidez do sistema financeiro, aperta as condições de crédito na prática, mesmo que o Fed não suba os juros formalmente. Ah, então o Tesouro, ao gerenciar sua própria conta, acaba impactando a quantidade de dinheiro disponível no sistema como um todo. Exatamente. E é aí que entra a aposta do mercado. Um corte na taxa de juros pelo Fed agora funcionaria como uma forma de compensar esse aperto de liquidez vindo da gestão da TGA. Seria como o Fed abrindo uma pequena torneira para garantir que o sistema não fique seco demais, sabe? Faz sentido. Uma coisa compensa a outra. E a própria mudança de discurso do Jerome Powell, falando em uma meta de inflação simétrica e flexível, dá a ele mais margem para fazer isso sem parecer que abandonou completamente a luta contra a inflação. Uhum. O fato de que as chances de corte não diminuíram mesmo depois do dado de PCE mais forte, sugere que o mercado acredita firmemente que a prioridade número 1 do Fed neste exato momento é garantir a estabilidade financeira e a fluidez da liquidez, talvez aceitando conviver com uma inflação um pouco acima da meta por mais tempo. É importante dizer que existe um debate interno no Fed sobre isso. Nem todos concordam com essa prioridade, o que torna a comunicação pós-reunião tão ou mais importante que a decisão em si. Nossa, faz muito mais sentido agora. Enquanto o cenário macro debate essa grande questão da liquidez sistêmica, o mundo cripto não para e tem suas próprias dinâmicas internas acontecendo, certo? Tivemos notícias sobre parcerias interessantes e uma agenda cheia de desbloqueios de tokens. O que se destaca aí? Sim, o ecossistema cripto continua pulsando, com certeza. Uma notícia relevante foi a parceria anunciada entre Chainlink, Pyth Network e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos para trazer dados econômicos oficiais como PIB, inflação, diretamente para as blockchains de forma confiável. Isso é grande, né? É significativo a longo prazo, sim. Pavimenta o caminho para aplicações DeFi mais sofisticadas, integração com finanças tradicionais, é infraestrutura sendo construída. Legal. Mas no curto prazo, o que mais chama atenção é a grande quantidade de token unlocks previstos para setembro. Desbloqueios acontecem quando tokens que estavam travados, geralmente pertencentes a investidores iniciais, a equipe do projeto ou a tesouraria, se tornam líquidos e podem ser vendidos no mercado. Isso pode jogar os preços para baixo, imagino, por causa do aumento da oferta disponível para venda. Exatamente. É um aumento potencial na oferta circulante, o que pode criar pressão vendedora, especialmente se os detentores desses tokens decidirem realizar lucros ou simplesmente diversificar. Só na primeira semana de setembro, já tivemos desbloqueios consideráveis de dólar SUI, cerca de 189 milhões de dólares, e dólar ENA, 60,5 milhões de dólares. Já começou forte. E o mês inteiro está recheado. Tem Ford App, 48 milhões e meio em USDT, Pump, 34,4 milhões, STRK, 16,3, SEI, 27,8 milhões, Velo, 28,9 milhões, Zero, 49,9 milhões, Parte, 17,3 milhões.
A lista é longa, viu? Somando tudo, a gente está falando de aproximadamente 2,1 bilhões em valor de tokens sendo desbloqueados ao longo de setembro. Uau, é muito dinheiro. É bastante coisa. Isso funciona como um fator de liquidez micro, específico do mercado cripto, que pode contrabalancear um pouco qualquer alívio vindo do lado macro, entende? O mercado vai ter que absorver essa nova oferta justamente no momento em que a liquidez geral está sob pressão. Entendi. E além dos unlocks, temos outros eventos no calendário cripto. Listagens de novos tokens, como o WLFi, o lançamento da rede principal da linha, que é uma solução de segunda camada para o Ethereum, a iniciativa Solana Mobile Seeker Season, o rebranding no MakerDAO para a Sky Era, enfim, tudo isso adiciona camadas de dinâmica e potenciais focos de volatilidade localizada que os investidores precisam monitorar de perto. Ok, então juntando todas as peças aqui, temos o Bitcoin numa encruzilhada técnica, testando suportes cruciais num mês que é historicamente desfavorável, mas com aquele padrão cíclico pós-halving que acena com recuperação. Exato. Do lado macro, todos os olhos estão no Fed e na sua decisão sobre juros, com uma expectativa altíssima de corte, que aparentemente está mais ligada à necessidade de liquidez do sistema do que aos dados de inflação em si. Parece ser o caso. E no próprio universo cripto, uma dinâmica intensa, com bilhões em tokens sendo desbloqueados e novos desenvolvimentos acontecendo. Como é que a gente navega nesse cenário todo? É a convergência desses fatores que tornam o momento atual tão complexo e fascinante, na verdade. A interação entre o macro, a decisão do Fed, sua comunicação sobre o futuro e o impacto na liquidez global, e o micro, a resiliência dos suportes do Bitcoin, a absorção dos unlocks, o apetite por novos projetos, isso tudo vai ditar os próximos passos. A comunicação do Fed vai ser chave, então. Absolutamente vital. A comunicação na reunião dos dias 16 e 17. Eles precisam equilibrar o combate à inflação com a necessidade de manter a estabilidade financeira. Qualquer sinal ambíguo pode gerar muita volatilidade. E, claro, a ação de preço do Bitcoin nos níveis atuais, especialmente ali na zona dos 105 mil dólares, vai ser um termômetro importante da confiança do mercado. A grande questão implícita é: a pressão pela liquidez vai ser forte o suficiente para fazer o Fed agir de forma mais dovish, mais suave, mesmo com a inflação ainda acima da meta? A resposta do Fed e a reação do mercado a ela parecem ser os principais motores no curto prazo. Perfeito. Para a gente encerrar, vamos deixar aquela provocação no ar para reflexão. Considerando esses padrões históricos do Bitcoin pós-halving, que sugerem uma recuperação depois do teste de setembro, a conhecida fraqueza sazonal do próprio mês, e essa pressão quase palpável por liquidez que parece estar encurralando o Fed. Será que a temporada do Setembro Vermelho poderia ser, neste ciclo, não o fim da festa, mas talvez o estopim? Uma necessidade urgente do Banco Central de injetar liquidez poderia criar uma surpresa positiva para os ativos de risco, talvez até atropelando a expectativa sazonal de recuperação que muitos guardam para o Uptober. É uma ótima provocação. Fica a questão para pensarmos. Agradecemos muito a sua companhia nesta análise aprofundada. Voltamos na próxima semana com mais insights e conexões para vocês. Até lá!